Olá, você que nos acompanha pela TV Câmara Uberlândia, estamos de volta com o Câmara Debate, trazendo assuntos de interesse da cidade de Uberlândia, de nossa região e também assuntos de interesse geral. Hoje, o programa vai tratar sobre planejamento urbano, vinculado à questão social, ambiental, econômica, por que não? Porque tudo está vinculado. E para falar sobre o futuro da cidade de Uberlândia, nós trouxemos aqui no estúdio, eu agradeço muito a presença, primeiramente aqui, do Sérgio Freitas, que é assessor de Planejamento Urbano da Secretaria, de Planejamento Urbano. Muito obrigado pela presença aqui, Sérgio. Fernando, eu que agradeço a oportunidade de estar participando, representando o nosso secretário Flávio Lúcio, não pôde estar aqui, mas estamos aqui com o maior prazer e à disposição, a Secretaria, no que puder ajudar no programa, nós estamos aqui. Com certeza. Aqui o Panayotis Tsatsaks, que é engenheiro civil, presidente da Sinduscom e membro do Conselho Provisório do Fórum Uberlândia 2100. Daqui a pouco a gente vai falar o que é um pouco do Sinduscom e também esse conselho provisório que vai virar um conselho permanente, Perfeito. Mas desde já agradecemos muito a sua presença aqui, Panayotis. Fernando, nós que agradecemos, é uma oportunidade que nós temos de explicar para a população de Uberlândia a que veio o Conselho e agradecemos essa oportunidade que está dando para nós. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Panayotis. Do meu lado esquerdo, arquiteta urbanista, a Denise Atush, que com certeza conhece a cidade de Uberlândia através dos estudos e aqui vai contribuir bastante com o nosso tema aqui, Denise. Eu espero contribuir bastante com vocês, com a cidade, Eu trabalhei muitos anos na Secretaria de Planejamento e participei de muitos planos e revisão de leis. Eu acho que eu posso contribuir bastante aqui no programa hoje. Com certeza. Conhece Uberlândia de ontem, de hoje e a projeção para o futuro, Que bom. Obrigado, viu, Denise, pela presença. E o objetivo do Câmara Debate é colocar pessoas de determinadas áreas da cidade aqui com representantes do Poder Legislativo para plantar sementinhas aqui de coisas boas que podem vir futuramente, projetos de lei, também discussões na Câmara, de que maneira que o Poder Legislativo pode contribuir com os temas aqui. E ninguém mais, ninguém menos, hoje aqui, uma honra, o presidente da Câmara Municipal conosco, Alexandre Nogueira. Muito obrigado pela presença, presidente. Fernando, eu é que agradeço a presença de todos aqui, do Sérgio, do Panayotis, da Denise. Eu tenho a certeza que nós vamos aprender muito aqui hoje e também poder colaborar um pouco com a cidade de Uberlândia. O planejamento, antes de mais nada, é o começo de tudo, A gente começa com o Panayotis para falar um pouco rapidinho do Sinduscom, do sindicato, e o Fórum Uberlândia 2100, um projeto que veio pensando em Uberlândia para daqui 85 anos ainda, 2015 Netos até e filhos. 2100. Eu acredito que eu não vou estar vivo para ver. Mas as futuras gerações já podem ter uma esperança de ter uma cidade planejada, caso o Conselho engrene e vá à frente. Perfeito. Falando um pouco sobre o Sinduscom é uma entidade que congrega as empresas da construção civil e os seus afins. Nós temos a Câmara do Entulho, temos o Ciprocim, que é uma congregação das empresas que trabalham com pré-moldados, e essa entidade ela tem como uma finalidade não só pensar nos seus associados, mas pensar na cidade também. E através desse pensamento da cidade, que surgiu numa Câmara maior, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, surgiu esse modelo de Uberlândia 2100. E nós também tivemos um apoio muito grande do Grupo ABCLH, que tem um planejamento com alguma similaridade empresarial, e isso foi o modelo que nós pudemos trazer para dentro do Uberlândia 2100, que ao longo do programa vamos tentar abrir um pouco mais essa explanação. Tá, e se a minha informação não estiver atualizada, o senhor me corrige, 223 assinaturas de pessoas interessadas em fazer parte desse conselho, Sim. E são normalmente pessoas ligadas à área de urbanismo, ou é bem diversificado? Bem diversificado. Veja bem,
a representatividade de todos os estratos da sociedade está nessas pessoas que nós denominamos dentro do programa de apaixonados por Uberlândia. Nós tivemos um caso bastante interessante, porque esse projeto, através da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, acontece em várias cidades brasileiras, inclusive capitais. E Uberlândia teve a presença de pessoas, no primeiro encontro nós tivemos 550 pessoas, batendo todos os recordes de todas as outras cidades que isso aconteceu. Em Apaixonados, o Brasil, em outras cidades, teve o máximo de 80, e Uberlândia teve os 223 que você relatou. Então, isso mostra que existe um represamento da necessidade das pessoas participarem de um processo de pensar na cidade que eles querem viver. E Uberlândia realmente mostrou isso com muita clareza quando nós conseguimos, num grupo de 223 pessoas, pensando como pensar Uberlândia. É isso que nós queremos fazer, é estratificar através de todos os estratos sociais, seja eles comerciais, seja instituições de bairro, religiosas, enfim, todos os segmentos da sociedade participar no processo de pensar a cidade que nós e os nossos netos e filhos queremos viver, né? Bom, e esse projeto todo depende, logicamente, não só do Conselho e da população, mas do poder público também, para que engrene, né? O Conselho ele tem que ser aprovado pela Câmara. Né? Veja, nós sempre temos que pensar que o Conselho não é um organismo antagônico a qualquer entidade legislativa ou executiva. Pelo contrário, ela é uma entidade complementar que vai ajudar a pensar o longo prazo da nossa cidade. Quantas as pessoas falam que nós estamos pensando em Uberlândia 2100, falam, mas você só vai pensar em 2100? Não, 2020, 2030, 50, até lá. Então, e na verdade a gente pensa nas pessoas que vão viver nessa cidade. Então a cidade tem que ser moldada para as pessoas viverem bem. Eu acho que é isso que é o mote, que é o interesse que as pessoas estão sendo movimentadas para virem participar do processo. Por quê? Elas querem ter a sua cidade da maneira que fique boa para elas. E isso que é a grande vantagem desse processo. Então, a Câmara Municipal é uma parceira, é o Poder Executivo, enfim, todos os organismos que estão estabelecidos legalmente, nós vamos estar juntos e caminhando de mãos dadas, e não antagonicamente. Isso que é importante ser pensado. Bom, e Denise, para 2100, né, vamos pensar no crescimento aí, na progressão, quantos habitantes teríamos daqui a 85 anos, né? Olha, hoje, média de 700 mil, está para mais de... A gente está quase atingindo já, né? Uhum. Então, eles falam que para 2020 seríamos 1 milhão de habitantes, teríamos na cidade. Agora, para 2085... 2100 fica um pouco difícil de prever, mas eu acho que o crescimento da cidade está bem acelerado, sim. Mas como prever a quantidade de pessoa é um pouco arriscado, né? Eu não sei se o pessoal do fórum tem mais ou menos essa... Mas, viu, Denise, eu quero até aproveitar a oportunidade de falar um pouco sobre isso, porque isso também é um tema da cidade que nós queremos. Nós queremos uma cidade em 2100 de 3 milhões de habitantes, ou nós queremos uma cidade de 700 mil habitantes realmente, mantendo uma qualidade de vida excelente. Então, acho que essa escolha é que nós, cidadãos de Uberlândia, devemos fazer. Olha, nós queremos uma cidade de 3 milhões de habitantes com qualidade de vida. Ou bastam 700 mil e nós vamos melhorar essa qualidade de vida desses 700. Então, acho que esses estudos é que merecem ser trabalhados para a gente poder planejar se nós queremos 3 milhões, ou 2 milhões, ou 1 milhão. Entendeu? Então, não deixar que isso aconteça ao bel prazer da própria cidade. Desenfreado, né? Aquele crescimento desenfreado. Não seria a preagem dessa população? Porque para você não continuar num crescimento populacional aí, nós temos que utilizar de algum mecanismo para frear. E qual o mecanismo? Se cada vez nós precisamos, para pensar numa cidade aí autossustentável, uma cidade onde as pessoas tenham qualidade de vida, nós precisamos de emprego, nós precisamos de empresa, nós precisamos de ver que as pessoas que aqui nascem vão querer ficar aqui na cidade, né? Então, qual seria um mecanismo para frear esse crescimento? Veja, se você pegar Nova York, nos últimos 30 anos, ela cresceu 4 vezes. Se você pegar São Paulo, cresceu 40 vezes. Então, agora vamos ver São Paulo em termos de qualidade de vida, em moradias, em transporte coletivo. Nós perdemos 2 horas da vida do cidadão de manhã e 2 horas no fim da tarde para ele chegar à sua casa. Quer dizer, quantas horas da vida desse cidadão ele perde para poder apenas falar em mobilidade urbana?
Então, qual a maneira que você faça? Se você, por exemplo, permite, através do planejamento urbano, que o nosso lote mínimo seja de 200 metros quadrados, o poder aquisitivo que aquela pessoa pode comprar é muito grande o afluxo de pessoas que podem vir comprar esse lote. Se você, através do planejamento urbano, determina que o menor lote em Uberlândia será de 400 ou 500 metros quadrados, automaticamente haverá uma seleção das pessoas que podem comprar, então o número de afluxo de pessoas que poderão vir para isso é uma maneira. A outra maneira, você quer trazer uma indústria para a nossa cidade. Muito bem, essa indústria paga para o seu, um ticket médio de pagamento dessa indústria é R$2.000. Ora, se para você viver em Uberlândia você precisa de R$4.000, você evidentemente não deverá, como agente público, né, de desenvolvimento econômico, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, permitir que aquela indústria venha para Uberlândia. Mas aí nós pensando na nossa região como um todo, qual a outra cidade da nossa região que teria um custo para absorver aquele ticket médio mais baixo? Então nós, como um cidadão consciente de uma região e não apenas de uma cidade, vamos estimular que aquela indústria vá para aquela outra região, aonde com R$2.000 o sujeito vive muito bem. Entendeu? Então, bem, existe uma série de mecanismos. Sabe que assim, Alexandre, é uma pergunta boa que você fez, eu acho que a resposta do Panayotti foi uma resposta boa, mas sem pensar numa questão restritiva social em si, mas pensar num desenvolvimento planejado para isso. Então, quando a gente quer dizer, a gente quer ficar em 700, a gente quer ir para 800, a gente quer ir para 3 milhões, sim, a gente pode pensar nisso sim. Há maneiras de se fazer. Na nossa visão, pelo crescimento de Uberlândia, algo em torno de 15 mil a 20 mil pessoas por mês, que realmente vem crescendo, obviamente o nosso ticket médio de indústrias vem aumentando sim, as necessidades vêm aumentando, a nossa questão de mobilidade urbana realmente começa a ficar um pouco mais caótica sim, e o nosso plano diretor realmente já começou a fazer algumas abrangências no passado, mas ele já está fazendo aniversário agora de 10 anos e precisa ser realmente renovado. Tem que ser renovado. Então, o que nós estamos começando a pensar e a trabalhar, eu acho que a ideia da Algar 2100, ela vem somar sim. Uberlândia 2100. Né? Desculpa, Uberlândia 2100, a gente falou Algar 2100 porque é uma participação da Algar junto nesse processo. E é importante que a empresa privada venha ao desenvolvimento público junto e vamos trabalhar como uma empresa cidadã nesse sentido, até para a gente consolidar valores, né? Consolidar preposições para que esse crescimento venha, porque é do interesse de todos nós. Mas Uberlândia hoje, se a gente for colocar num contexto de desenvolvimento, nós não podemos pensar só no urbanismo em si, né? Nós temos várias situações de desenvolvimento hoje na cidade, inclusive o próprio trabalho do Uberlândia 2100, que acho que umas 2, 3 semanas atrás, propiciou um trabalho muito interessante, né? na minha visão, que foi um seminário onde nós colocamos pessoas diferentes para pensar aspectos diferentes da cidade. Por exemplo, vamos pensar no desenvolvimento econômico da cidade e botamos pessoas lá que não tem nada a ver com desenvolvimento, algumas sim, outras não. Vamos pensar no desenvolvimento da segurança da cidade de Uberlândia. Vamos pensar, quando a gente fala da cidade, também pensando na macro-região, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, enfim, que normalmente também estrangula a Uberlândia no que a gente chama dos equipamentos sociais, né? Saúde. Fundamentalmente a saúde. Então, hoje nós precisamos começar a abrir esse debate um pouco melhor, a ampliar esse leque, sair só do poder executivo ou só do poder legislativo e começar a discutir com o cidadão mesmo, aonde nós vamos parar. Eu tenho certeza que Uberlândia tem hoje uma capacidade de chegar aí a 2 milhões, 3 milhões sim, até os nossos 2085 ou 2100, eu não vejo problema nenhum. Só que nós não podemos crescer num caos como São Paulo cresceu. Né? E hoje, infelizmente, São Paulo é uma cidade que eu particularmente adoro, morei lá há algum tempo, sim, mas é impossível de se falar em morar em São Paulo hoje, não só pelo ticket médio, mas fundamentalmente pela qualidade de vida. É verdade. Né? Imagina um uberlandense hoje, e que isso já está acontecendo, um cidadão uberlandense, ficar de 15 a 20 minutos num trânsito, num tráfego, numa mobilidade, parado. Quando você vai conversar com um paulista e que você fala que fica 15 minutos e aquela impaciência, isso gera no uberlandense 15 a 20 minutos num trânsito, gera uma impaciência brutal. O CETRAN que nos diga isso, né? Nesses envolvimentos. Quando a gente fala em São Paulo, as referências mudam completamente, porque 15 minutos num trânsito em São Paulo é basicamente todo o estilo de mobilidade urbana que eles querem.
essa é a discussão que nós precisamos trazer. Qual é o tempo que nós vamos ficar parado ou não? O que nós vamos fazer ou não? Acho que esse é o grande... Mas, Sérgio, pensando assim, no que acontece hoje na cidade de Uberlândia, Uberlândia hoje é uma cidade que se esparrama cada vez mais. Sim. Né? Então o crescimento dela é bem esparramado, de forma onde cada vez mais o cidadão está longe do centro ou do local de trabalho, né? A cidade de Uberlândia hoje, vista aí, e Uberlândia também hoje tem um número de invasões muito grandes e crescentes na cidade de Uberlândia, que é uma coisa preocupante. Não que nós não achamos que as pessoas têm direito à casa própria, todo mundo tem direito à casa própria e está na Constituição, mas não da forma que vem fazendo. E eu me preocupo que Uberlândia cresce de uma maneira desordenada, Uberlândia infelizmente cresce e todas as cidades do seu entorno dependem em tudo da cidade de Uberlândia e realmente eu vejo que nós temos que planejar muito. Mas eu acho que está complicando, tem fatores aí que estão complicando muito esse planejamento para a cidade de Uberlândia. Uberlândia está se desenvolvendo, é uma realidade hoje de uma forma desenfreada e desorganizada. Essa é a grande verdade. E nós precisamos unir todos os poderes, os segmentos, para que nós possamos achar uma saída, uma solução mais inteligente para atender a todos. Porque realmente Uberlândia está com problemas seríssimos de crescimento. Olha, eu acho que a Denise pode colocar isso com mais propriedade, Denise, mas assim, eu só quero lançar o tema para que a gente possa pensar nisso. É claro que Uberlândia hoje tem um plano diretor e um zoneamento urbano bem definido, sim. Ele cresce dentro desse zoneamento, dentro dessa especificidade desenhada. Tá? Então, é claro que à medida que vai crescendo, ela vai saindo sim das suas zonas e aquilo que era muito próximo, eu chegava em 5, 10 minutos no meu trabalho, isso não vai acontecer mais até pelo espaçamento e pelo crescimento da população. Mas, por exemplo, nós ainda temos um vazio urbano em Uberlândia que é considerável. Verdade. E isso ainda, né, precisa ser começado a pensar. Como é que nós vamos trabalhar esse vazio urbano e não expandir mais? Isso acaba virando áreas especulativas, terra especulativa, né? Quer dizer, acaba não atraindo mais gente para vir para cá ou deixando de fazer investimentos na cidade porque a terra começa a ficar muito cara. Mas todo mundo, Sérgio, fala de especulação imobiliária, mas a verdade é uma só. Quando se vai construir casas populares ou de renda menor, nós temos que construir mais longe, sim. Por quê? Porque a área é bem mais barata. Né? Nós não temos como construir uma casa com um valor ali de 100 mil, que seja uma prestação de até R$200, um exemplo, para pessoas dentro do vazio urbano. Essa é a grande verdade. Mas dentro do planejamento. Isso, mas acusam os políticos de especulação imobiliária, mas na verdade não é especulação imobiliária. Não, nós temos que entender o seguinte, que para construir casa para uma população com uma renda menor, tem que ser mais distante por causa do valor da área. Sim, tem que ser. Mas... E pensa assim, veja, não é nem uma forma de acusar ou não é nada disso. É só botar uma realidade, ela existe, essa realidade existe, nós precisamos pensar nela, não dá mais para... Nós estamos num momento hoje, não só de Uberlândia, mas eu acredito do Brasil, que nós não podemos mais tampar sol com peneira. Isso. Nós temos que começar a discutir os temas que eles doam sim, e não é a quem doer, porque dói em todo mundo. Não é de, você está atacando fulano ou ciclano. Eu acho que isso não é bem por aí, porque todos nós sofremos com isso. Nós temos que parar de transferir as responsabilidades. Exatamente. A responsabilidade é todos nós. É nossa. E nós temos que trabalhar agora, nisso. Denise, por favor. Por favor, então, Denise. Quando o Fernando colocou, né, que a cidade está crescendo assustadoramente, e se nós temos o planejamento que nós temos, ele vai suportar esse crescimento. Eu acho que o planejamento em termos físicos, territoriais, ele suporta, porque a gente tem todo um plano diretor, nós temos legislações urbanísticas de parcelamento do solo, uso do solo, questão das diretrizes viárias, tudo isso para as áreas não parceladas. Então, o crescimento a gente consegue, a parte físico-territorial. Agora, a nossa angústia, que eu acho que é a sua também, é a questão do ser humano. O ser humano está ficando desatendido das políticas sociais. Ele não está tendo acesso à moradia, ele não está tendo acesso à saúde, nem à educação, nem ao lazer. Esse trabalho é fundamental. A Secretaria de Planejamento hoje, até com as leis complementares, e agora a 12.207 também de acessibilidade, etc.,
Eu acho que o foco de um trabalho desse, trazer a empresa cidadã e começar a discutir, é exatamente no que a gente chama de planejamento, não só urbano. Mas quando a gente vai levar um loteamento a um lugar ou fazer uma zona de interesse social e desenvolver nessa zona de interesse social casas populares, ali nós temos que pensar em hospitais, nos equipamentos, escolas, creches, sistema de mobilidade, ou seja, que transporte nós vamos colocar lá. Então, hoje, a questão ambiental, a questão do lixo que vai ser colocada, não há como se pensar só no problema habitacional. Eu tenho um déficit habitacional. Esse é um problema do Brasil. Agora, nós temos um problema social que vem junto com o déficit. Eu soluciono um ponto e gera um outro problema. Mas vocês me permitem, acho que existe um ponto fundamental que a gente precisa colocar, que além de todos os equipamentos sociais que nós falamos naqueles setores novos que estão sendo criados, nós precisamos criar o trabalho perto. Em vez de você deslocar a pessoa para o trabalho longe, você tem que levar o trabalho perto para ela. Então, aqueles vazios urbanos tem que também haver um estímulo através da legislação para aquela indústria, aquela fábrica de roupa, aquele movimento não poluente esteja lá perto daquele conjunto, para que aquela pessoa não precise deslocar. Então, você vai ter que ter o seu comércio, vai ter que ser o seu banco, a sua regional da prefeitura para ser atendida ali, vai ter que ter uma estrutura de trabalho próximo, porque aí você não tem que fazer aquela pessoa sair do bairro novo que está sendo criado a 30, ou sei lá, 10 quilômetros de Uberlândia, né? Para poder. Você que seja 10, né? Mas nós temos os distritos que também precisam pensar na mesma forma. Então, se a gente não começar a pensar que a pessoa tem que morar e trabalhar próximo, nós não vamos nunca ter mobilidade urbana suficiente para atender esses casos. Então, acho que esse é um primeiro passo. O segundo passo, que esse processo dos vazios urbanos, grandes centros, né? Acabei de vir da China semana passada, aliás, essa semana, e os problemas de habitação na China foram resolvidos como? Através do adensamento. Então, outro processo, se você quer criar que aquele vazio urbano possa ser ocupado, você precisa, através da nova legislação que nós vamos discutir agora, pensar na legislação onde possa haver um adensamento, porque aquele adensamento vai trazer a possibilidade que aquela pessoa que só pode morar na periferia da cidade passe a morar num lugar melhor e com mais condições, e também melhor aproveitamento da energia, da água, das águas pluviais, do transporte público, dos equipamentos urbanos, toda aquela infraestrutura vai ser muito mais diluída para o uso quando você puder preencher esse vazio urbano. Agora, é preciso que aquele vazio urbano seja, através da legislação, criado um estímulo para ser ocupado, porque nas condições atuais nós não conseguimos adensar da maneira necessária. Se nós aqui falamos na Cidade Verde com 50, 60 unidades, quando você fala na China, você fala em 500 unidades de prédios com 40, 30 ou 20 andares. Então, acho que é isso que tem que haver, essa mudança no nosso pensamento, enquanto falarmos em legislação. Panayotis, eu queria colocar uma questão. O nosso plano diretor, ele já vai fazer aniversário, mas ele ainda está muito com os conceitos muito atuantes. Por exemplo, ele estimula a criação de subcentros de bairro, que é isso que você acabou de dizer, que é colocar, não precisar que uma pessoa, um cidadão, saia de um bairro periférico e venha até o centro para buscar os serviços essenciais, né? Então, fortalecer esses subcentros de bairro, igual, por exemplo, a gente tem aqui em Uberlândia o Luizotti de Freitas, que ninguém lá, Jardim Patrícia, Luizotti, aquela região, não precisam vir no centro da cidade para poder ter esses serviços. Então, nessa questão de condição de criação de subcentros de bairro, minimiza demais a questão do deslocamento na malha, né? Diminui muito, né, a questão do transporte. Minimiza muito a questão da poluição ambiental, ajuda muito na qualidade de vida do cidadão, que não precisa de gastar nem tempo para deslocar e nem dinheiro. Então, acho que é muito importante fortalecer esses subcentros de bairro. Sem dúvida. E no nosso plano diretor a gente elencou alguns, né? Alguns já estão se consolidando.
O plano diretor, eu acho que assim, esse aniversário que ele está fazendo, ele veio num momento importante de discussão, né? E agora nós começamos, até essa semana a gente começou a discutir com a própria Universidade Federal, para trazer a Universidade Federal não mais como um órgão a debater o assunto, mas talvez um órgão que venha somar com a gente na execução do plano. Quer dizer, um órgão que já tem todo um valor, toda uma regulamentação, já conhece Uberlândia, já entende do nosso plano diretor. Então, sim, a gente está trazendo esse pessoal, a gente entende que a UFO pode ajudar muito a gente excelente, nesse sentido. Excelente. Eu acho que vai ajudar bastante. Vou chamar um intervalo e a gente continua com o assunto no segundo bloco. Você que está em casa acompanhando o Câmara Debate, estamos falando sobre, claro, você está ouvindo, né, planejamento social, ambiental, econômico e urbanístico. Nós vamos rapidinho para o intervalo, Câmara Debate volta já já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal, de um jeito ainda mais próximo. Curta nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o legislativo conectado a você. De volta, Câmara Debate pela TV Câmara Uberlândia, aqui com Sérgio Freitas, assessor da Secretaria de Planejamento Urbano, o Panayotis Tsatsaks, aprendi a falar seu nome direitinho, né? Que é engenheiro civil, presidente do Sinduscom, membro do Conselho Provisório do do Fórum, né? Uberlândia 2100, a Denise Atush, urbanista e arquiteta, e o presidente da Câmara, vereador Alexandre Nogueira. Eu queria só pôr uma questão aqui em pauta, que eu acho que é importante, que Uberlândia, ela se tornou um polo de atração populacional. Isso é inevitável. Toda a região vem para cá, a gente do Brasil que estaria indo para São Paulo, acaba chegando em Uberlândia, e acontece que surgem loteamentos clandestinos, invasões, e como que o plano pretende trabalhar isso? E também o plano diretor, não só o plano Uberlândia 2100, mas o plano diretor, diante dessas situações. Porque isso acaba travando um pouco o desenvolvimento de um planejado, né? Um loteamento clandestino, uma invasão. Posso entrar aí primeiro? Claro, Vamos fica lá, à vontade. Eu acho que a primeira coisa a ser feita é que aquela invasão não se torne permanente. Tá? Aquelas pessoas têm direito à moradia, sim, mas de uma forma planejada. Que seja em um outro local, certo? Com as casas, construção das casas, construção de apartamentos, para que aquelas pessoas venham. Não que elas invadiram aquele local e ali é que é o direito delas. Não.
Nós temos que pensar de uma outra forma. Assim, nós vamos conseguir planejar a cidade de Uberlândia. Agora, se aquela invasão tiver que ser naquele lugar, não, nós temos esse direito a esse espaço, e a nós queremos as nossas residências. Aqui, eu acho que nós não vamos conseguir planejar. Então, o plano diretor tem que partir desse princípio. Sim. A invasão aconteceu aqui, mas nós podemos dar casas e condições de moradia para eles em outro local. Tem os setores, né, das zonas especiais. Hoje é efetuado dessa forma, sim, o seu pensamento está corretíssimo e... como a gente estava falando no primeiro bloco, não dá muito para a gente tampar o sol com a peneira nesse momento. Então, sim, existem invasões, sim, algumas justas, outras nem tanto. Tá? Existem invasões ainda de especulação? Sim, existem. Mas todas elas merecem o devido respeito e o devido tratamento ao debate. É claro que algumas delas ainda há, né, um certo desconforto a chegar num bom senso, que é o que você falou, não, eu invadi aqui e quero morar aqui. É claro que isso atrapalha todo um programa, e nós não estamos dizendo nem só um programa habitacional, mas um programa de desenvolvimento da própria cidade, que até explicar para um cidadão que está passando um problema e justo, é realmente difícil explicar isso para ele, e ele vai entrar numa linha de discussão, de debate, enfim. O que nós temos feito hoje é realmente levar essa discussão ao nível de diminuir o déficit habitacional em Uberlândia, sim. Tentando ao máximo possível diminuir isso. O plano diretor nosso, ele é muito, eu diria que ele tem uma tratativa de zonas, né, de interesse social realmente muito interessante e que dá para trabalhar, sim, esse déficit, tá? A Prefeitura vem trabalhando nisso há muito tempo, não só nessa gestão, mas em outras também. Essa agora nós intensificamos um pouco, mas realmente tem trabalhado muito nessa questão de trabalhar o déficit habitacional. O grande problema da invasão hoje, no meu modo de ver, é que ela realmente já começa a se tratar de uma forma quase que permanente. Porque aí entra a questão da justiça para tirar, para fazer, para trazer, para levar o cidadão para um outro ponto, e aí já não é mais um problema só urbano em si. Aí já começa a ter um problema ambiental, né, já começa a ter um problema de mobilidade, já começa a ter um problema de saúde, e aí sim eu pego toda uma sociedade e já começo a transferir o problema. Então, não é um problema daquelas pessoas, e a gente não pode enxergar isso, é o problema deles, são invasores. É um problema nosso, da nossa comunidade, da nossa sociedade, que precisamos pensar nisso juntos. Pelo menos é a minha visão sobre o tema. Bom, mas acontece que nesses loteamentos clandestinos, né, vamos chamar assim, acaba que em determinado momento cria-se uma estrutura básica ali, porque vai se enrolando na justiça e as famílias vão já constrói a casinha de alvenaria, já vai crescendo e já se constrói essa estrutura básica. Sim, principalmente se tratando de um pleito eleitoral, aí começa a criar aquela estrutura. E até não tem como ficar sem não criar, porque como é que você vai deixar uma pessoa sem um atendimento básico? Né? Então, é necessário se fazer uma tratativa assim. O que acontece? Hoje nós temos trabalhado muito fortemente nos chamados bairros não legalizados. E aí sim nós estamos trabalhando junto com a Procuradoria-Geral do município, muito forte, junto com os promotores de Uberlândia, para tentar regularizar essas situações. O que nós não podemos é permitir daqui para frente se criar situações novas desses, porque nós já sabemos o problema. Agora, nós temos sim um trabalho a ser feito, e ele não é de hoje, é um trabalho já antigo, são bairros em Uberlândia que já são bairros caracterizados como bairro e que ainda não estão legalizados. Regularização fundiária de vários deles, exatamente. Né? Estamos então nessa fase de discutir isso, sim, estamos levando isso a uma certa discussão. Veja, quando a gente está falando numa ação pública, numa gestão pública, eu não posso gerenciar para um ou para outro, eu tenho que gerenciar para a população. Então, muitas vezes você coloca uma situação, uma lei, você coloca um trabalho a ser feito naquilo, é óbvio que isso se torna uma rede e uns vão parar e outros vão passar. Os que estão parando, nós estamos tentando resolver isso o mais breve possível. Tipo, o que nós estamos trabalhando agora nas regularizações dos imóveis em Uberlândia. Os habites, principalmente os habites e os alvarás. Então, essa situação tem tornado um certo desconforto, tanto para a secretaria quanto para as pessoas? Sim, é um certo desconforto. Mas que estão regularizando agora, estamos colocando ou pelo menos tentando levar a cabo, todos aqueles imóveis que estão irregulares para uma situação de regularidade. Tá? E não só nos imóveis, mas fundamentalmente naquilo que a gente está falando
das invasões clandestinas que se houveram, que hoje se transformaram em bairro. E agora a gente precisa tratar, porque não é um problema daquele pessoal, é um trabalho que nós precisamos fazer. Fernanda, existem dois aspectos que eu acho que precisa ser tratado. Quando você fala de loteamentos ilegais, não é uma invasão. Esse é um outro segmento. Outra história. Acho que isso é importante fazer essa separação. O loteamento ilegal, acho que isso, o Poder Municipal não pode fazer demora na não permissão de continuidade desse processo. Por quê? Todas as outras empresas que são loteadoras e que esperam 2, 3 anos para um processo de aprovação do seu loteamento acontecer, ele está dentro da legislação e está concorrendo diretamente com aquele que fez um loteamento, não aprovou, já vendeu, e aí depois a prefeitura entra com a obrigação de regularizar. Não sinto muito. A prefeitura tem que entrar com a obrigação de não deixar isso acontecer num prazo mais curto. Desculpe. Não, você tem toda a razão. Porque isso é o que a gente existe falou. um processo de, se você não permitir, se você permitir que a ilegalidade seja a regra, aí o país não vai andar. Nós só vamos andar com a legalidade em primeiro lugar e a sequência. Sim. Então, quando... veja bem, não estamos tratando aqui de invasão, nós estamos falando de loteamento irregular. Então, o loteamento irregular são um empresário que lançou seu loteamento, vendeu antes dele ter aprovado na prefeitura. Ora, o empresário que regularmente esperou 2 anos, 3 anos, fez as correções, adequou e conseguiu aprovar aquele loteamento, e após isso ele vendeu, ele está em completo prejuízo contra aquele outro. Aí a prefeitura se sente na obrigação, ou teoricamente, de regularizar porque vendeu tal. Não deve permitir que esse processo ande sem a interveniência da prefeitura. Olha, você não pode vender. Existe o poder público, porque existe tantas regras. Olha, essa hoje, o que a gente pode dizer que hoje... E depois do que acontece? Por exemplo, nós temos exemplo em Uberlândia a Vila Marielza, né? Que é saindo ali perto da Escola Olhos d'Água, na zona rural de Uberlândia. Sim. São mais de 20 anos que aquelas famílias estão ali. E é um loteamento irregular, um loteamento que foi vendido, a pessoa vendeu, a imobiliária vendeu e não estava legalizado na prefeitura. Então são 20 anos, as famílias ali compraram. Então alguém deixou comprar. Sim, mas exatamente, mas existe exatamente esse aí, ato mas nós temos que fazer algo, nós temos que unir todas igual o Sérgio falou, não tampar o sol com a peneira, para que essas pessoas tenham a legalidade. Nós temos que legalizar. Nós temos que criar uma forma. Falando no segundo são momento, 20 anos, mas 20 anos de espera é muitos anos. Não, eu sei. São muitos anos. Mas a espera não deveria ter acontecido se o processo tivesse cortado no começo. Eu concordo com você, Fernando, mas nós temos que fazer o seguinte, nós temos e eu não gosto disso, em todas as áreas, em todos os setores. Nós temos a mania de transferir responsabilidade. Certo? Muitas das vezes... me perdoe aqui que eu sou político, vocês são mais técnicos, muitas das vezes fazendo uma politicagem em cima do que passou. Não, se nós estamos agora, vamos resolver, vamos colocar o dedo na ferida. Sim, não dá mais para as pessoas esperarem, sabe? Nós temos que colocar o dedo na ferida, nós temos que pensar de uma forma de resolver. Um exemplo que eu dei quando nós estávamos conversando agora mesmo, é porque um bairro planejado já não vem planejado com as ruas de mão única. Nós temos que fazer mão dupla em todas as ruas da cidade, certo? Sem planejamento, para depois ruas de 9 metros, estacionamento dos dois lados, não cabe nenhum carro, nenhum outro, certo? E aí, por que não fazer mão única em todas as vias? Porque aí depois vem o comércio ocupa determinada rua e aí vem o transtorno. O transtorno para o político num momento, para o gestor daquele momento, o transtorno para o comércio em geral. Então, é uma coisa simples que nós precisamos planejar. Eu estava saindo da minha casa agora. E planejamento, Panayotis, é o que eu falo, estava conversando com vocês. Gasta-se muito dinheiro quando não se planeja. Claro. Nós fez uma mudança de uma rua da Avenida Constelação há 3 ou 4 meses. No final da Avenida Constelação, onde pega ali para o viaduto da Engerazelli, se fez um quebra-molas ali. O quebra-molas, segundo a secretaria, em torno de 5 a 6 mil reais o custo dele. Agora, todos nós sabíamos que ao transformar ela em mão única e saída de bairro, o tráfego ia aumentar e a velocidade normalmente aumenta, né? Então agora está se colocando lá um semáforo.
Parabéns para a Secretaria de Trânsito. Mas todos nós já sabíamos, não precisamos ser especialistas para entender que seria necessário um semáforo. Então, por que colocou um quebra-molas a 10 metros no semáforo e agora estão arrancando o quebra-molas? Estão gastando aí 5, 6 mil em 4 meses sem a necessidade. É isso que nós precisamos evitar. Sim. E com planejamento, com atitudes simples, sabe? E tendo coragem. Porque, na verdade, o político ele fala assim, eu vou mudar a rua. Se 3, 4, 5, 10 reclamam, ele já não muda mais, que vou perder voto. Então a gente tem que ter coragem de falar. E não precisamos, nós não temos que pensar em votos, nós temos que pensar em fazer a coisa correta. Perfeito. Se for aprovado pela população, depois acho que aí é outro momento. E vocês estão colocando uma coisa muito interessante, e esse debate, obviamente, o tempo dele, e até o Fernando nos alertava, que parecia que ia ser um tempo grande, pode ser um tempo bastante curto a nossa discussão. Mas tem uma coisa que eu acho fundamental a gente começar a pensar como cidadãos e não só mais como órgãos públicos ou órgãos privados. Mas existe um problema e nós precisamos fazer parte da solução e não parte do problema. E hoje nós ainda fazemos muito mais parte, nós discutimos muito mais o problema do que propriamente discutimos a solução. Hoje, o que aconteceu, e o Panayotis tem toda a razão, e isso acontece não só no setor de loteamentos irregulares, mas acontece também com todas as construções, acontece também com negócios irregulares que o cara monta, começa a vender, não está regular o seu negócio, ou faz sem nota fiscal, enfim. É claro que nós estamos tentando cercar tudo o que é possível. Agora, é fundamental não nos esquecermos que também a população precisa ser melhor educada a esse tema. Né? Hoje nós temos, discutir-se uma falta de ética, uma falta de corrupção, quase que passou a ser popularismo no negócio. Está ficando uma discussão quase que banal. E não é verdade. O tema não é por aí. Eu acho que nós precisamos discutir um pouco mais de ética, um pouco mais de tranquilidade nesse tema. Não podemos fechar os olhos para um problema que aconteceu no passado e precisamos solucionar agora. Né? Mas se tem alguém que compra, é porque tem alguém que paga. Então nós temos que trabalhar também na população e dizer, olha, não faça isso, não compre isso. Verificar. Se alguém te vender alguma coisa, vá na prefeitura, nós estamos lá à disposição para procure os órgãos responsáveis, procure um sindicato, procure alguém para saber se você está comprando uma coisa regular ou irregular. A mesma coisa quando você vai comprar seu automóvel, você vai comprar um negócio para você, ou quando você vai comprar, me traz uma nota fiscal, me dê uma nota fiscal. Da mesma forma, quem está comprando um lote irregular, e eu não preciso dar exemplo, isso acontece todos os dias na secretaria, está aqui o Hernani que pode nos dizer, tem gente que chega lá, e eu não sei se isso de forma inocente ou não, eu comprei um lote irregular e eu queria regularizar. O que eu faço? Eu regularizo... Lote faz parte de vários lotes. Então assim, veja bem, é claro que o cidadão precisa ser melhor orientado. Nós somos procurados hoje na Secretaria de Planejamento Urbano, mais ou menos por 160 pessoas diariamente. E elas são divididas assim em perfis. Pessoas físicas, pessoas jurídicas, as grandes incorporadoras e os despachantes. Imagina uma pessoa física chegando na Secretaria de Planejamento Urbano para procurar um negócio chamado Habits. O que ela sabe sobre esse tema? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Então ela precisa de um trabalho consultivo. Eu preciso dizer o que é um Habits e ela chega lá muitas vezes com um grau de tolerância muito baixo. Uma expectativa alta que alguém alimentou, e aí me desculpa, mas ou um vereador falou, ou alguém falou, ou quem seja que falou, ou um sindicato falou, e ela chega lá e fala, não, eu tenho esse direito. Mas direito a quê? O que você quer? Qual é o fundamento? Então, hoje nós precisamos chegar num fio para puxar, para entender qual é o tamanho do problema que nós temos, para então a gente dar a solução, que aí eu acho que o Alexandre colocou a coisa correta, para a gente dar a solução correta, para se evitar gastar não só dinheiro, mas a nossa própria energia no lugar errado. Né? Nosso tempo no lugar errado. Quer dizer, se eu tenho hoje um loteamento que foi irregular, se vendeu irregular, comprar irregular, mas já se passou asfalto, já tem água, já tem luz, já tem mobilidade, já tem equipamento. Eu não posso simplesmente destrói esse bairro e vamos fazer. Não dá mais para voltar. Nós vamos ter que fazer isso acontecer. O que nós temos que agora propor uma solução é daqui para frente isso não pode acontecer mais. Exatamente. Nós temos que fazer a justiça funcionar já. Não podemos fazer isso mais, isso pode ser incluído no plano diretor. Já está incluído no plano diretor, já está. Por isso que eu digo que eu faço um plano diretor, mas eu preciso das pessoas me ajudarem a cumpri-lo.
Porque o plano está lá para ser utilizado, a lei está lá para ser utilizada. Nós, como cidadãos, temos muito mais responsabilidade do que o próprio Poder Legislativo ou Executivo de seguir aquele processo. Né? Se o sinal mandou fechar, eu não vou pegar, eu tenho que parar, o sinal fechou, gente. Eu não vou ficar com o carro acelerando. Da mesma forma, se a lei falou eu não posso pegar o habite se eu não tiver regular num projeto, eu não vou pegar o habite. E eu vou dizer não. E é uma secretaria que tem que saber dizer não, obviamente, entender, colocar as coisas, mas não dá mais para seguir como era antigamente. Não, me dá um jeitinho aí, depois eu faço isso acontecer. E aí saíam-se alvarás, saíam-se várias coisas que agora não sai mais e não pode. Sério, e a pessoa também ser orientada no sentido de procurar os profissionais de cada área, né? Quando você tem uma dor de dente, você vai no dentista, quando você tem um problema médico, você vai no médico, e quando você precisa fazer uma construção, você tem que ir no engenheiro, tem que ir no arquiteto, tem que ir numa construtora, tem que estar numa pessoa habilitada legalmente para que ela possa te atender naquele segmento, porque muitas vezes nós achamos que todas as pessoas são construtoras, todas podem fazer, e aí ela chega na secretaria, não consegue regularizar aquilo que ela fez irregular. O irregular continua irregular. Eu falo que na engenharia os seus erros ficam registrados, então não tem como voltar atrás. Então, perfeito. Esse comentário só é perfeito, porque é claro que o cidadão pode ir lá por livre e espontânea vontade, não tenha dúvida. Muitas vezes a gente tem que entender que o que é barato, muitas vezes é caro. E o que é caro, mormente é o mais barato. Nós só precisamos entender o valor correto sobre as coisas. Quando eu não sei nada, eu preciso realmente procurar alguém. Profissional. E existem órgãos hoje gratuitos que explicam isso com muita facilidade. Denise, entre essas problemáticas, né, que a gente está tratando aqui, existe algo mais que merece atenção nesse sentido? Eu poderia falar de uma coisa que eu acho extremamente importante, porque como funcionária pública, trabalhei 20 anos na Secretaria de Planejamento e a gente lutou muito em termos para poder fazer as propostas das novas leis e tudo. E o que a gente tinha muito problema, Sérgio, porque a secretaria passou a ser muito operacional e ela deixou o planejamento de lado. Então, se a gente precisava de planejar alguma coisa, por exemplo, eu tinha que sair e ficar só por conta, eu deixava o meu trabalho para trás, porque não tem um órgão de planejamento que vá levar, por exemplo, pegar o plano diretor no futuro, e monitorar e ver onde que está dando problema, parar as arestas, repropor as novas diretrizes. Então, eu acho extremamente importante a criação do Instituto de Planejamento Urbano para Uberlândia. Uberlândia já está com 700 mil habitantes e precisa de um órgão desse, no molde que tem em Curitiba, que é o IPUC. O IPUC, esse ano, agora em 2015, está fazendo 50 anos. E ele é extremamente eficiente em termos de planejamento. Inclusive, para dialogar com a sociedade civil, com esse fórum. Na Uberlândia 2100, essa ideia, naquela reunião surgiu. Você lembra que ela nasceu lá, até o arquiteto Finotti foi o propositor da ideia, e eu acho que é por aí mesmo, o caminho é esse, é procurar a maneira de se planejar. Você não pode deixar ter o dia a dia e o planejamento, não dá conta, a gente sabe disso. Denise, tem uma coisa que é muito importante, você colocou, que a operação normalmente tem comido o nosso racional de pensamento. Então, e é justamente pelo que eu te falei, chega uma pessoa lá que não sabe o que quer, e até você explicar, até você colocar, aquele tempo já começou a se perder, e aí assim, de uma forma muito tímida ainda, o que eu posso dizer para vocês é que a nossa secretaria hoje tem se organizado nesse sentido, ainda não como um órgão externo, mas internamente nós já criamos um comitê de estudos e inteligência, tá? Para que a gente possa então entender o desenvolvimento do plano e também organizar o nosso atendimento operacional, para que a gente possa fazer certo da primeira vez, né? E não a pessoa ter que ir lá, voltar, vai, volta, porque isso gasta o tempo do cidadão e gasta o nosso tempo também. É claro que as coisas não se corrigem, veja bem, nós não temos um problema, não é político nesse negócio, nós temos um problema sistêmico. Então, nós precisamos trabalhar processo, nós precisamos trabalhar a cultura das pessoas internamente que trabalham e, fundamentalmente, aquelas que vão também. Agora, ideias vão surgir. Não tenho dúvida nenhuma que o Fórum Uberlândia 2100, mesmo sendo o 100 sendo um marco, uma referência, a gente pode começar agora a fazer o novo agora, a pensar agora o que a gente pode fazer.
A palavra-chave, no meu entendimento, eu estou lá há 2 meses, vai fazer 2 meses que eu estou na secretaria, a palavra-chave para mim é mudança. Nós precisamos mudar. E, fundamentalmente, a nossa atitude e o nosso compromisso para com os cidadãos e com a cidade. Fernanda, eu poderia fazer uma pergunta? Claro, fica à vontade. Pode ser o Sérgio, Denise. O plano diretor da cidade de Uberlândia, ele muda a cada 10 anos. Vocês não acham esse espaço de tempo grande? Ou dentro desses 10 anos há reuniões do Conselho para que possa fazer mudanças dentro do plano diretor? Pode ficar à vontade. Quando a gente, no nosso plano diretor de 2006, consta que deveria ser criado o Conselho Municipal do Plano Diretor. Esse conselho foi criado, com vários membros da sociedade civil também e com do poder público. Através desse conselho, em 2010 e 2011, nós fizemos a revisão daquelas legislações antigas. Tinha, acho que, Código de Postura, se não me engano, acho que era de 1966, o Código Tributário. Então, nós conseguimos fazer essa revisão em todas as legislações, e junto com o Conselho do Plano Diretor. Então, aí depois, de repente, parece que terminaram as leis, as revisões, começaram a aplicar as leis e daí se perdeu um pouco esse Conselho do Plano Diretor. Mas eu acho que com a retomada... O Conselho do Plano Diretor, ele é um órgão formal e não se muda nada dentro do Plano Diretor que esse Conselho externo não tenha e não dê Porque aí você tem o Legislativo, o Executivo e o Conselho do Plano Diretor. Mas veja bem, Sérgio, tem certa época que eu entendo que 10 anos seria o ideal, porque a cidade vai crescer de uma forma mais tranquila. Sim. Mas, de repente, vem um pulo de crescimento. Sim. Eu acho que é possível mudar, sim. Esses 10 anos acaba sendo longo. Sim, deixa eu dizer, o plano diretor, ele é uma ferramenta de um órgão maior, de um estatuto maior, chamado Estatuto da Cidade, né? Então, a gente segue essa lei que rege todas as cidades. E o plano diretor, ele entra quase que como uma lei obrigatória a esse feito. O que nós precisamos em Uberlândia, e o que particularmente eu vi, não é porque a Denise está aqui, mas eu vi Uberlândia não criando uma lei, ou seja, atendendo uma lei. Nós realmente estudamos um plano e fizemos um estudo urbanístico ali. Se foi o melhor ou não, para aquele momento ele foi bom. E eu acho que tudo é possível de revisão. Então, se há um boom, a gente termina agora em 2016. 2018 tem um boom de crescimento e nós precisamos rever ele. É possível? É possível, sim. E a Câmara Municipal ajuda muito nesse sentido. Não é algo engessado. Não é. Sem dúvida nenhuma que não é. E muito menos o fórum, né? O plano Uberlândia 2100. É mais elástico ainda. Daqui até muito mais elástico. Né? Agora, eu queria, se me permitir, abordar um assunto que nós vimos em outras cidades como exemplo, que acho que é importante a gente trabalhar para Uberlândia, viu, Denise? Que nós estamos analisando dentro da Secretaria de Planejamento os projetos, se a janela está isso, se o sofá está aquilo. Acho que nós estamos entrando numa miudeza que nós estamos desqualificando um pouco o profissional que está fazendo aquele projeto. Então, na cidade de Maringá, numa visita recente que nós fizemos, nós vimos que o projeto, primeiro, ele é todo processado eletronicamente, então do seu escritório, você manda o projeto para a secretaria analisa a volumetria e nada mais do que isso, né? O impacto que ela causa no urbano, não? E se devolve as correções num determinado momento, no curto espaço de tempo, nós aprovamos um projeto lá em Maringá. O que isso vai trazer para a sociedade? Quando nós sempre, quando fazemos orçamento, pensamos na parte física, né? Quer dizer, quanto vai me custar a porta, a janela, o piso, as paredes, a pintura, etc. Sim. Mas quando vai me custar eu entrar em operação aquele comércio, aquele mercado, aquele estacionamento, aquele hospital, 3 ou 5 meses antes. Então, acho que a nossa sociedade precisa começar a colocar no parâmetro orçamento o parâmetro tempo de operação. Quer dizer, quanto tempo que eu posso ganhar na minha operação? Se eu ganhar 3 meses, é mais 3 meses de faturamento, é mais 3 meses de emprego, é mais 3 meses, entendeu? Imposto, exatamente. Então, acho que essa agilidade do processo de aprovação, nós temos, como sociedade, ter a obrigação de analisar isso. Como que nós podemos melhorar para que a nossa operação seja mais rápido? Veja, desculpa. Não, é porque eu ia... Fica à vontade. O tempo encerrou, mas se for rapidinho pode completar. Não, é porque o que ele colocou é de fundamental importância, né? A Denise já tinha colocado isso um pouco, que a gente se afoga muito no operacional, e aí sim é um problema sistêmico e cultural,
mas é óbvio que a gente tem que trabalhar muito na simplificação, não só na organização do processo, mas sem dúvida na simplificação, até porque é um órgão técnico. Então, se um responsável técnico assinou, ele é capaz de responder por aquilo, não só tecnicamente, mas juridicamente também. Exatamente. Tá? Exatamente. Bom, como eu disse anteriormente, o tempo parece que é longo, mas acaba curto, mas fica aqui o convite, já um pré-convite, para numa outra oportunidade, em breve, a gente sentar aqui novamente, tratar mais sobre esse assunto, né? Acho que aí pelas vias de fato do plano diretor, de repente a gente pode sentar aqui novamente e tratar melhor esse assunto novamente. Mas eu queria uma consideração final de cada um, né? O programa tem essa característica também. No finalzinho aí, uma orientação ou um apelo, fique à vontade. E eu começo já agradecendo demais a presença do Sérgio Freitas, que é assessor da Secretaria de Planejamento Urbano. Muito obrigado pela sua presença aqui, Sérgio. Fernando, eu que agradeço aí o debate, o Alexandre, a Denise, o Panayotis. Acho que foi realmente uma boa discussão, uma discussão rica, em alto nível. O que eu posso dizer para vocês é que a Secretaria de Planejamento Urbano está trabalhando realmente para tentar modelar uma simplificação de processos internamente. Gostaria de pedir, sim, sem dúvida nenhuma, que se as pessoas se orientem melhor, né, antes de fazer uma ou outra compra, até para não se ter a discussão da irregularidade ou não. Eu acho que o Panayotis foi muito feliz e eu gostaria até de utilizar as suas palavras aqui. Procure um profissional, sim, ou procure, sim, a secretaria, que nós vamos estar lá prontos a orientá-los a fazer esse direcionamento melhor, tá bom? Então, obrigado, Sérgio. Panayotis Tsatsaks, né? Presidente do Sinduscom, engenheiro civil, membro do Conselho Provisório do Uberlândia 2100. Muito obrigado pela sua presença e estamos abertos aqui, sempre que o plano quiser vir aqui discutir, o espaço da TV Câmara está aberto. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade em nome do Uberlândia 2100 e nós esperamos que o público cada vez conheça e participe mais do processo. Já estamos em processo de elaboração de um site onde o cidadão de qualquer categoria, classe, credo, né, possa estar entrando nesse site e fazendo as suas proposições para a cidade que ele gostaria de viver. Então, acho que é isso que nós queremos, e que cada cidadão seja membro do Uberlândia 2100. Então, o cidadão de Uberlândia 2100 são os 700 mil habitantes da nossa cidade. Muito obrigado, Fernando. Bom, obrigado, então, Panayotis, e agradeço também a Denise Atush, que é arquiteta urbanista, entende do assunto e colaborou bastante aqui com o nosso debate. Muito obrigado, Denise. Olha, Fernando, eu que tenho muito a agradecer de estar aqui, né, com essas pessoas tão importantes e que se importam muito com a cidade de Uberlândia. Fico feliz, saio daqui hoje muito feliz de saber que as iniciativas estão muito bem já articuladas para que Uberlândia tenha e cresça com qualidade de vida. Me coloco à disposição para o que for preciso. Obrigado, Denise. Bom, presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, vereador Alexandre Nogueira, mais uma vez conosco aqui. Muito obrigado, presidente. E suas considerações finais, já agradecendo a sua presença aqui. Fernando, eu que agradeço a todos aí que vão nos acompanhar no programa, agradeço ao Sérgio, ao Panayotis, a Denise. Foi realmente um momento aqui ímpar, que a gente pôde aqui trocar conhecimentos e também aprender um pouco. Eu entendo que a população de Uberlândia pode contar com o Legislativo cada vez mais e também todos os poderes para que Uberlândia seja cada vez uma cidade melhor, porque na verdade amamos a cidade de Uberlândia e temos certeza que cada dia mais trabalhamos para que ela seja melhor um pouco. Bom, e eu agradeço também você em casa que nos acompanhou e pode acompanhar esse programa também através do site www.câmarauberlandia.mg.gov.br. O e-mail para sugestões de temas, críticas, sugestões, enfim, fique à vontade. É imprensa@câmarauberlandia.mg.gov.br. Até um próximo Câmara Debate.